queria deixar uma meditação na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 2. Quem trouxe a Bíblia, vamos acompanhar Efésios 2. Essa foi uma palavra que Deus tem falado comigo já há uns 2 meses. Que foi muito bom eu estar já comendo e ruminando essa palavra, porque nesses dias que eu estive lá, eu ouvi coisas novas e muitas coisas que eu já sabia. E é muito bom a gente ouvir coisas que a gente já sabe. É muito bom nós pararmos e meditarmos em verdades de Deus que a gente já ouviu. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir a mesma coisa, ouvir coisas simples. Nós queremos sempre novidade. Mas Deus, Ele quer fundamentar os seus princípios dentro de nós. É isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, no nome de Jesus. Efésios 2, versículo 18 em diante, diz assim: porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, ele cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Feche os olhos ainda, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Deus, eu oro, Senhor, que, como o Senhor mostrava, que cadeias iam ser quebradas. Pessoas, ó Pai, que entraram aqui ainda, Senhor amado, presas, ó Deus. Pai, eu via, Senhor amado, como a imagem de um leão. E eu sei que o leão de Judá está aqui nessa noite. E o leão é o libertador, é o conquistador. É aquele que quebra as cadeias, aquele que nos resgata, ó Deus, das trevas, das angústias, do pecado, Deus, das maldições, das enfermidades. Deus, e que o leão da tribo de Judá possa trazer nessa noite, neste lugar, libertação, Pai, a cada vida, a cada família, no nome do Senhor Jesus. Ainda com os olhos fechados, queridos, eu quero orar com uma pessoa. Tem um intercessor que teve uma visão de uma pessoa que estava pensando até mesmo em tirar a própria vida. Ele via a pessoa olhando para o seu punho, como se o diabo falasse: corte os seus punhos. Mas Deus mostrava uma porta dourada, chamando essa pessoa para um novo começo, uma nova história. O inimigo falava que não tinha jeito para você, que as coisas não iam mudar. Mas Deus tem uma porta de socorro para a tua vida. Uma porta de vida, uma porta de salvação para a tua vida. E Deus falava que o teu coração vai queimar nessa noite. E você não vai mais viver debaixo do tormento e da intimidação e das mentiras do diabo. Porque o Senhor está te libertando e trazendo a você esperança, alegria e fé. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você quiser se identificar depois, pode procurar um de nós, pastores. A gente está à disposição para conversar. Amém, queridos? Essa palavra fala que, por Jesus, nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, pela obra da cruz. Fala que ambos está falando do que aqui do texto? Está falando tanto dos judeus quanto todos os povos da terra agora pode chegar até Deus, numa caminhada com Deus. Nós somos agora aceitos ao favor de Deus sobre nós, porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por nós. E fala aqui que nós já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Queridos, é uma palavra poderosa que fala que nós não estamos mais perdidos nesse mundo. Não somos mais forasteiros, estrangeiros. Nós não somos mais pessoas que não sabem para onde vão. Nós temos um pai, nós temos uma família, nós temos uma pátria. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Muitas vezes a vida, o dia a dia nos faz perder a visão do céu. Mas o céu é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria é o céu. Nós somos concidadãos dos céus. Esse mundo, a palavra do Senhor fala que é um mundo de dores. No mundo tereis aflições.
Mas esse mundo não é nosso, esse mundo não é o nosso lugar. Nós pertencemos a uma família, pertencemos a uma pátria. E a palavra fala que não só nós agora temos uma família e somos cidadãos dos céus, mas fala que agora nós somos edificados, construídos. Nós nascemos de novo e começou dentro de nós um processo de construção. E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra de esquina, pedra angular. E fala que também aqui no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual todos vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui fala que nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus, a casa de Deus. Essa é uma verdade que às vezes a gente precisa ouvir novamente. O apóstolo Paulo, quando ele se dirigia às igrejas, principalmente a igreja de Coríntios, na mesma carta ele fala assim, não sabeis vós que vocês são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Depois 1 Coríntios 6,19 ele fala assim, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então nós vemos que era uma verdade que a igreja sabia, mas que precisava ouvir de novo. Era uma verdade que a igreja já conhecia, mas ainda parecia que não fazia parte da realidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele reafirmava, porque essa verdade sustenta muitas verdades. Quando eu sou casa de Deus, morada de Deus, templo de Deus, santuário de Deus, a minha vida tem que ser direcionada por Ele. As minhas escolhas têm que ser direcionadas por Ele. Queridos, eu quero falar que Deus, Ele te fez morada. Aqui na terra há um propósito para mim e para você. Sermos moradas de Deus no Espírito, habitação de Deus. É um privilégio que eu tenho, que você tem, de nós sermos não só o templo, porque Deus se revelava na antiga aliança de duas maneiras. Ele se revelou no templo e se revelou no tabernáculo. Tabernáculo de Moisés e tabernáculo de Davi, a tenda. E também se revelou no templo de Salomão, no templo de Zorobabel. E nós vemos que era uma figura daquilo que Deus queria fazer. Que o lugar que Deus escolheu e queria morar desde o princípio era dentro de mim, dentro de você. Esse foi o local que Deus sempre quis morar, dentro de nós. E ali fala que nós hoje somos tanto o templo como o tabernáculo, porque nós somos o templo, o santuário de Deus, a morada de Deus, a casa do Pai. Nós somos, mas somos também o tabernáculo, por quê? Porque nós somos um templo móvel. O tabernáculo era uma tenda que montava e desmontava. E nós somos hoje a morada de Deus e transportamos a vida de Deus, transportamos o caráter de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus. Nós somos esse lugar onde Deus escolheu estar e nós somos o templo móvel. Levamos essa glória. Nós somos de fato um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de nós. Nós somos sim fracos, mas tem uma excelência de poder que habita em nós. E essa verdade tem que entrar dentro da minha vida e da tua vida. E quando eu meditava nessa verdade, eu acreditava que o templo, que é o meu corpo, que é o teu corpo, era um templo padrão. Eram casas padronizadas, templos padronizados. Mas quando nós lemos a palavra, fala assim, que esse templo tem que crescer. Esse templo tem que crescer. Fala assim a palavra, versículo 21, aqui, 22. 21. No qual todo edifício, essa construção bem ajustado, ele cresce para templo santo no Senhor. Cresce. E eu comecei a pensar, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, se eu posso ter a altura que eu permiti ter, eu quero ser um templo maior. Eu quero ser uma casa maior. Porque fica subentendido que Deus, Ele quer revelar dentro de mim. E se eu tiver uma altura maior, um espaço maior, eu vou carregar uma medida maior da vida de Deus.
Então o objetivo de você estar aqui na terra é você entender que você está numa peregrinação onde Jesus está te levantando por dentro. Há um homem espiritual, uma mulher que nasceu de novo, um homem que nasceu de novo, que está sendo levantado, construído. E construído da mesma forma que o templo foi construído. E o templo foi construído com pedras. Os discípulos, quando olharam para o templo, falaram assim: Senhor, Mateus 24, olha que estrutura, olha que grandes pedras. E nós vemos que eles estavam admirados da estrutura do templo, que eram pedras, pedras gigantes, pedras lindas, pedras cortadas, ajustadas. E eu estava olhando dentro da palavra e meditando sobre isso, e nós somos também construídos, pedra sobre pedra. E a pedra de esquina, como diz a palavra, é Jesus Cristo. A pedra fundamental que tem que estar dentro da minha vida é Jesus Cristo. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Mateus 16. Pedro falou assim, Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra de esquina, a pedra que é a base de tudo, a pedra onde todo edifício é edificado, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 Coríntios 3,11 fala assim: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então nós vemos que todo o texto, Efésios 2,20, Mateus 16, 16, 1 Coríntios 3,11, fala que o fundamento, a pedra de esquina, a pedra angular, se chama Jesus Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo significa Messias, ungido. Para o judeu, amado, o Cristo era aquele que ia convergir todas as promessas. Toda a Escritura ia convergir no Cristo. Tudo ia se cumprir em Jesus. Eles esperavam o Messias, que seria o Emanuel, que seria o rei que reinaria com o reinado eterno. Aquele que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles esperavam alguém que ia estabelecer justiça e equidade. Eles esperavam alguém que ia conquistar, que Jerusalém seria a capital do mundo. Todas as profecias, tanto do servo sofredor, tanto do conquistador que vai reinar com vara de ferro, ia se cumprir no Cristo. No Cristo. Para nós, Cristo é mais um nome de Jesus. Mas para eles o Cristo estava falando que tudo era convergido, toda a Escritura, toda a promessa, toda a esperança estava no Cristo. A esperança era messiânica. Os salmos, os profetas, todos falavam do Cristo. E quando nós vemos que o fundamento da construção é Cristo, quer dizer que toda a nossa vida tem que convergir para Ele. Tudo que fazemos tem que estar ligado nele. Tudo que pensamos tem que estar ligado nele. Deus quer construir uma morada para Ele, e essa morada começa nele. E nas verdades dele. E a principal verdade é que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Então eu quero falar que o templo é feito de muitas pedras. E cada pedra é uma verdade. Cada princípio de Deus, cada atributo de Deus, cada ensino, cada verdade é uma pedra. É uma pedra que tem que ser ajustada dentro de nós, para que nós possamos ser essa morada que cresce para a habitação de Deus no Espírito. E nós vemos, queridos, que muitas vezes nós temos pedras, mas essas pedras não estão ajustadas. Essas pedras estão ali como informação, mas ela tem que estar ajustada dentro de nós. As verdades de Deus têm que estar alinhadas com aquilo que eu sou. Não é mais uma informação, mas é aquilo que eu vivo. Não é aquilo que eu sei, mas é aquilo que eu vivo. O verbo tem que se fazer carne. A palavra de Deus tem que se fazer carne dentro de nós. Quando nós vemos o próprio Pedro, quando ele disse essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós vemos que ele já sabia disso. 3 anos e meio atrás, quando ainda João Batista estava batizando ali no deserto,
E estava ali em Betânia, onde Pedro morava. Diz a palavra que ele batizou Jesus lá. E falou assim: aquele que desceu o Espírito Santo, este é o Filho de Deus. Lá em João 1:34, ele fala: ele é o Filho de Deus. E estava lá o irmão de Pedro, André, ouviu essa declaração. Ouviu a declaração que Jesus era o Cristo, por João Batista. Correu até Pedro, em João capítulo 1, versículo 41, disse assim: achamos o Cristo, achamos o Messias. Então Pedro já tinha a informação que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Ele já tinha essa informação 3 anos e meio antes. Então muitas vezes, querido, eu quero que você entenda que uma verdade de Deus dentro de você pode ser uma informação, ou pode ser algo que faz parte de você. Pode ser algo que está no teu conhecimento, ou pode ser algo que foi revelado e estruturado no teu espírito. Nós precisamos não ser pedras amontoadas. Nós precisamos ser um templo erguido, ajustado. A palavra fala, 1 Pedro 2,5, que como pedras vivas, nós somos construídos casa espiritual. São pedras vivas. Cada verdade de Deus é uma pedra que é trazida. Por que estou pregando isso nessa noite? Porque nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar a verdade de Deus. Nós temos que amar os princípios de Deus. Nós temos que entender que cada verdade de Deus é uma pedra. Amado, eu vi várias ministrações sobre o amor lá, o amor de Deus. E às vezes você pode falar, mas o amor de Deus, amor de Deus. Mas não é questão de informação sobre o amor de Deus, de conhecimento do amor de Deus. É questão que está falando de Deus. E Deus é infinito. Seus atributos também são infinitos. E cada atributo dele é infinito. Eu posso meditar no amor de Deus a vida toda, que tem uma revelação maior do amor de Deus ainda. Às vezes nós queremos algo novo, mas a palavra de Deus é profunda. Nós precisamos olhar para a palavra e cada texto da palavra meditamos até aquilo ser construído dentro de nós. Nós somos os nossos valores. Nós somos aquilo que nós somos construídos, não é assim? É o legado que recebemos, é o aprendizado que recebemos, é aquilo que recebemos dos pais, das pessoas ao nosso redor, as mensagens que foram trazidas dentro do convívio. Muitos têm aquela mensagem que não são amados, que não foram amados dentro de casa. E aquilo foi repetidas vezes, trazido uma mensagem que você não era amado. E você tem uma estrutura, eu não sou amado. Uma verdade, eu não sou amado. Porque aquilo que se repete várias vezes, as informações que são trazidas várias vezes, constrói quem você é. Você é os teus valores. Você faz as tuas escolhas. E agora nós precisamos olhar para a palavra e falar: Senhor, eu preciso ser reconstruído. A palavra de Deus fala que o primeiro princípio do reino de Deus é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Meta, mudança, nós, mente. Quer dizer, você está com uma construção errada e tem que desconstruir e construir de novo. Ou metanoia também pode significar meta, expansão, nós da mente. Porque às vezes é algo que vai acrescentar na tua vida. E precisamos ouvir verdades de Deus de novo, até aquilo ser construído dentro de nós. Amém, queridos? Muitas vezes nós temos dentro de nós assim muitas coisas erradas. E nós achamos que nós somos aquilo. Mas nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Queridos, ali naqueles dias eu aprendi algo que muito mais do que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar quem eu sou em Deus. Pedro sabe quem Jesus era, mas Pedro sabia também quem ele era, o que ele carregava, o que ele tinha em Cristo Jesus. Quando ele foi fazer o primeiro milagre, ele não falou assim, lá na porta do templo Formosa, ele chegou para o paralítico de nascença e falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não falou assim, o que Deus tem, eu creio. Eu creio que Deus pode te curar. Vamos orar aqui para Deus te curar. Não, ele falou assim: o que eu tenho eu te dou. O que eu carrego eu te dou. Eu tenho verdades dentro de mim que eu posso te dar.
Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O Senhor construiu algo dentro de mim, na minha identidade. Eu sei o que eu carrego. O que eu tenho, eu te dou. Nós temos que entender que Deus investiu na gente. Deus acredita na gente. Nós podemos muito mais do que imaginamos. Nós podemos andar numa dimensão muito maior. Nós temos uma alegria muito maior para experimentar, uma vida muito maior para viver. Nós temos que acreditar nisso no nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós vemos que nós somos construídos e o local do templo é um local sagrado. Sempre o local do templo é um local sagrado. E aqui onde Jesus sempre falava assim, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra de esquina. Quer dizer, quem eram os edificadores? Quem eram os construtores? Eram os líderes religiosos. E quando nós entendemos o que os líderes religiosos faziam, eles ensinavam. Eles ensinavam. Eram aqueles que influenciavam a sua época. É aqueles que interpretavam as escrituras. Eles eram os edificadores. E eu quero falar, se o templo somos nós, se no nosso interior, na nossa mente, Deus traz informações que vai nos construindo. Então a nossa mente é o terreno do templo. A nossa mente, os nossos pensamentos, é o terreno sagrado do templo. E eu quero falar para você, querido, que você tem um terreno sagrado. A mente alheia é um terreno sagrado. É um local sagrado. É por isso que nós precisamos de uma palavra que pregue, que fale a verdade a respeito de Jesus. Porque estamos construindo mentes. Nós somos formadores, cada comunicador, cada pastor, cada pessoa que influencia no seu lugar, ele é alguém que afeta a mente alheia, que pisa em território sagrado, que traz informações. E nós precisamos construir algo fundamentado dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus é. Porque a igreja de Atos foi construída pela pregação da igreja de Atos. A comunidade, você é aquilo que você recebeu. Você tem em Cristo Jesus aquilo que você recebeu. A palavra de Deus constrói quem eu sou. As verdades de Deus constroem quem eu sou. São pedras que vão sendo ajustadas, que vão sendo levantadas para levantar um santuário para o Senhor. Amém, queridos? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que falsas revelações a respeito de Jesus fundamentam igrejas falsas. Toda palavra que não revela o Cristo verdadeiro é uma mensagem anticristo. Porque tem muita gente que usa a palavra de Deus com intenções manipuladoras, distorcidas. Mas para a gente pisar em terreno sagrado, que é trazer uma mensagem do céu, nós temos que estar no temor do Senhor, entendendo daquilo que nós estamos falando, fazendo com a motivação certa. A palavra de Deus fala assim, para que nós não sejamos, não queira ser mestre. Tiago 3:1, não queira ensinar. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, mas não quer ensinar, porque você vai receber mais duro juízo. Porque quem ensina está pisando em território sagrado, está construindo a mente alheia, está pisando no local santo. Uma pessoa está sendo construída com aquilo que você está comunicando. E nós precisamos ter muito temor para fazer isso. Muito temor de Deus para estarmos subindo no altar muitas vezes e trazendo uma palavra que genuinamente tem que revelar Cristo Jesus e a verdade do Evangelho. Porque a pedra fundamental é Cristo e somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Profetas falam da antiga aliança e apóstolos falam da nova aliança. Então nós somos construídos através das verdades da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que construir quem você é. Eu quero que você entenda que nós temos que ser apaixonados pela Bíblia. Apaixonados pela palavra. Apaixonados por conhecer o Deus da palavra. E não só recebemos informações. Os religiosos tinham muita informação. Eles amavam as doutrinas. Eles amavam até a doutrina de Jesus. O Senhor falou assim, Mateus 23, façam tudo o que eles vos disser.
mas não imite as suas obras. Façam tudo o que eles vos disser, porque eles tinham conhecimento, uma interpretação correta. Mas Jesus, ele estava falando deles e trazendo aquela simbologia que ele fez no final do Sermão da Montanha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio o rio, combateu contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Jesus é essa rocha. A verdade de Deus é a rocha. Agora a casa que está amontoada, que são pedras amontoadas, vem um vento e derruba. Vem um rio e derruba. Eu quero que você entenda que Deus não quer que você saiba. Deus quer que você viva. Deus não quer que você fale, isso eu já sei. Deus quer que você viva. Tem pessoas que evitam confronto, evitam intimidade, evitam relacionamento mais próximo, porque qualquer vento derruba. Por quê? Porque não está estruturado, não foi o Espírito do Deus vivo que trouxe fundamentos dentro deles. São pessoas que fogem dos confrontos, porque não aguentam confrontos, porque não estão construídos, mas quem está construído na rocha, pode vir vento, pode vir luta, pode vir frustração, pode vir enfermidade. Essa pessoa não cai nunca, porque as verdades de Deus estão dentro dele. Ele está sendo levantado, construído de uma forma profunda. E eu estava orando para Deus, falei, Senhor, eu quero ser uma morada maior, para carregar uma presença maior, uma unção maior. E Deus me fez lembrar que para construir algo para cima, tem que ter profundidade. Tem que ter profundidade. E o outro texto da construção, depois do Sermão da Montanha, lá em Lucas 6,46, o Senhor fala assim, porque me chama de Senhor e não faz o que eu vos mando. Ele fala assim, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que cavou bem fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavou bem fundo. E eu quero que você entenda que aquilo que eu sei tem que ir para mais fundo. Deus, ele está chamando você para ter profundidade. Às vezes a gente quer ter extensão, a gente quer ter coisas novas, mas Deus, ele quer que você tenha profundidade. Porque Deus não faz nada alto se não tiver algo profundo. Nós precisamos tirar, cavar. O homem é pó, ao pó voltará. Nós somos barro, vaso de barro. Nós temos que tirar de nós mesmos, se entregar aos alicerces de Deus, se entregar às revelações de Deus, se doar aquilo que Deus quer, se render a esse Deus maravilhoso, e deixar esse alicerce ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Esses dias eu tenho meditado, falando, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua santidade, eu quero conhecer o teu poder, porque o que eu vi ali, eu fiquei maravilhado. É uma cultura onde todos fazem a mesma coisa, onde todos vivem a mesma coisa. Eles pegam qualquer um e põem na frente, a pessoa profetiza, cura os enfermos, qualquer um. Pega o porteiro, pega quem está cuidando para soltar as transparências, todos se movem na mesma unção. Todos se movem na mesma unção. O que eu fiz? Na transparência, viu, gente? Sabe como é que é o nome da transparência lá, o pastor Marcelo? Você que é mais antigo? O retroprojetor, gente, põe a transparência. Viu os irmãos da transparência? Todos se movem na mesma unção. Todos se movem na mesma unção. Por quê? Porque é uma cultura que é inculcada. É uma cultura, trabalha muito com cultura de profundidade, cultura de excelência, cultura de celebração, cultura de poder. Isso é inculcado e eles todos se movem da mesma maneira. Os pastores lá têm 7 anos, 8 anos de conversão e andam debaixo de um poder de Deus tão grande. Que eu falo assim, como é que esses meninos de 30 anos conhecem o que conhece e vivem o que vive? Porque estão, vivendo um tempo de excelência. Onde os padrões são altos, eles estão caminhando nesse padrão. E um processo acelerado está acontecendo nessa geração. Tinha 700 jovens e era uma fome coletiva. Um povo apaixonado, com o mesmo coração.
Uma moçada livre, não tinha ninguém querendo namorar ninguém ali, gente. Era uma coisa bonita. 700 jovens, maioria solteiro. Perguntava assim, quem é casado? Uns 4, 5 levantou a mão, só que era casado. O resto tudo solteiro. Imagina, coloca 700 jovens, um mês, sozinhos, solteiros ali. Foi pensar que era uma agência de casamento. Todos cheios do Espírito Santo, bonitos, né? Moçada nova é bonita. Mas não, estavam todos apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Era algo impressionante. Por quê? Porque eles estão buscando profundidade. 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 Cavar bem fundo para erguer uma estrutura para cima. Cavar bem fundo para erguer uma estrutura para cima. Quando nós vemos os serafins, eles no céu, e os querubins, eles falam o quê? Santo, santo, santo. Eu estava pensando sobre isso, mas a palavra do Senhor fala assim, que Deus é um Deus de novidade. Deus não é um Deus de monotonia, Deus não é um Deus entediante, Deus não é um Deus de coisas repetitivas, é um Deus de novidade. Então cada vez que os serafins falam santo, eles ficam maravilhados e falam santo de novo. E fala, ele é santo, e ele é santo, e ele é santo. E eu fiquei assim, orando, e Deus me deu uma ilustração, que é como se o atributo da santidade de Deus fosse um diamante gigante, com infinitos prismas. E cada hora eles veem um prisma diferente da santidade. Cada hora na eternidade eles vão vendo um prisma diferente. E cada vez que eles veem uma face diferente da santidade, a glória de Deus manifesta. A natureza santa de Deus manifesta. Então tem revelações novas do amor de Deus para você. Tem revelações novas da paternidade de Deus para você. Tem revelações novas de quem você é em Cristo Jesus. Tem revelações novas de coisas básicas. Eu ouvi 3 pregações sobre o amor de Deus e cada vez que eu ouvi eu falei, Jesus, eu estou compreendendo um pouquinho mais do amor. E foi muito bom eu ter esse entendimento porque eu sentava como um aluno, e estava comendo tudo, não importava o que estava ministrando. Porque sempre tinha algo novo nas coisas do Senhor. Os atributos infinitos de Deus sempre tinha uma revelação nova, para que a verdade do Senhor se tornasse mais profunda no meu espírito. Eu preciso conhecer mais o amor de Deus. Eu preciso conhecer mais o poder de Deus. A graça de Deus. A liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer mais das verdades básicas do Evangelho. E eu queria que você, no nome de Jesus, tivesse um coração apaixonado pela palavra. Um coração apaixonado para falar, Senhor, eu quero pegar essas pedras e quero que essas pedras, essas verdades sejam ajustadas na minha vida. Eu não quero ser alguém como os fariseus que tinha um monte de pedra solta, um monte de conhecimento. Eu quero ter pedras ajustadas, pedras vivas, coladas, grudadas, estruturadas, levantando uma morada para o Senhor. Porque assim como Jesus, diz a palavra, o João Batista falou sobre ele, que ele não recebeu o Espírito Santo por medida. Ele tinha plenitude do Espírito Santo. Mas eu recebo por medida, você recebe por medida. Mas eu quero uma medida maior. Deus tem uma medida maior. Deus tem uma torneira aberta, queridos. E Ele está derramando uma medida maior de vida. Deus quer trazer mais conhecimento de quem Ele é. Deus quer que a palavra se faça carne em você. Deus quer trazer a alegria do céu para a tua vida. Deus quer trazer essa vida vitoriosa para dentro de você. Jesus quer se revelar na tua história de uma forma tão linda, que você vai transbordar Jesus, você vai carregar Jesus, você vai carregar o poder de Jesus, a graça de Jesus. Porque você vai falar, Senhor, eu quero que esse templo cresça, porque eu quero mais de Ti. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé, amados, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Você é uma morada em construção. Você é uma casa em construção. Você é um santuário em construção. A tua mente é um território sagrado. O Jesus da Bíblia
é aquele que está trazendo essas verdades. Ele é o professor construtor. Ele entrava no templo e ele ensinava no templo. E todos assentavam aos seus pés. Feche os seus olhos. E ele está falando que ele está dentro de você, pelo Espírito Santo. E ele quer que você tenha também, sabe, assim como aqueles discípulos que assentavam aos seus pés. Que você queira receber das verdades do Senhor. Queira receber pedras vivas, para que você possa crescer. Meu irmão, eu quero que você entenda, Deus está chamando essa igreja para um crescimento. Deus não só está trazendo uma construção no anexo da igreja, mas Ele está também chamando você para um crescimento, para uma construção, porque uma nova etapa está chegando. Deus falava que está para liberar algo muito grande no Brasil. Muitas palavras proféticas vieram dizendo que o avivamento está chegando nessa nação. Que essa nação vai receber o maior avivamento da história. Que Deus separou o Brasil. O Brasil vai ser aqueles que vão espalhar as brasas. Os brasileiros vão espalhar as brasas. E Deus, quando falava, Ele falava que vai derramar uma unção de discernimento e uma unção de maravilhas no meio do povo brasileiro. Nós vamos discernir o que Deus quer fazer e nós vamos nos mover em maravilhas. Deus vai se revelar no nosso meio. Mas Deus, Ele quer que as habitações dEle, que sou eu e você, esteja cada vez maior, para receber uma medida maior. Feche os teus olhos. Quero que você agora comece a falar: Senhor, eu quero crescer, Senhor. Deus, eu quero ter profundidade. Eu quero, Senhor amado, que as tuas verdades, Senhor, entrem no mais profundo de quem eu sou. Deus, eu quero que essas pedras, ó Deus, sejam ajustadas no meu espírito. Pedro tinha informação, mas quando ele recebeu a revelação no espírito, Jesus falou assim: agora, Pedro, eu vou edificar, agora eu vou construir você. Só quando você tem uma revelação no espírito que aquilo está construído. Enquanto você tem uma informação, ela está na tua mente. Mas quando você tem uma revelação no espírito, aquilo faz parte de quem você é. A palavra de Deus não tem que ser lida, tem que ser vivida. As verdades de Deus não tem que ser conhecida, ela tem que se fazer carne em você. Você tem que ser a palavra. Você tem que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Deus, Ele quer ser visto através de você. Feche os teus olhos. Ele chamou você para fazer habitação em você. Deus chamou você para construir uma morada que pode ser gigante. Você pode ser muito maior por dentro do que por fora. Você pode ser um gigante da fé, portador de uma presença, de uma glória imensa. É só você se permitir, só você deixar com que o Espírito Santo coloque as verdades. Que você faça como o homem prudente, que ouve e se sujeita, ouve e obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É esse que me ama, é aquele que me ama. Será amado de meu Pai, e viremos para Ele e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que eu, Pai, vamos entrar. Com a vida, com a verdade, com a justiça, com a paz, com a cura, com a santidade, com o poder, com o amor. Eu e o Pai, nós viremos para Ele e faremos neles morada.